Meus irmãos, o Senhor Jesus, perto de ser crucificado, deixou aqui algumas palavras finais de orientação. Ele estava reunido com os discípulos e começou a explicar ali como seria a transição da sua morte e ressurreição e consequente glorificação. E isso está registrado nos capítulos 13 a 17 de João. Nós vamos ter ali um conjunto de textos muito ricos de orientações de Jesus. Ele começa ali lavando os pés dos discípulos no capítulo 13 e falando um pouco sobre humildade. E no capítulo 14, Jesus vai confortar o coração dos discípulos, porque era um momento de despedida, e eles já conviviam com Jesus no ministério terreno do Senhor Jesus, ali durante 3 anos, e havia uma aproximação, havia uma intimidade já, que seria, aos olhos do discípulo, quebrada de maneira abrupta, porque Jesus estava costumeiramente dizendo: olha, eu vou embora, está chegando o meu tempo, eu vou ser morto, vou ressuscitar ao 3º dia, e depois eu vou voltar para o Pai. E isso começou a gerar no coração dos discípulos esse sentimento de perda, preocupação. Como é que vai ser daqui para frente? Quem é que a gente vai ficar? Quem vai dirigir a gente? Como nós vamos dar continuidade à obra? Com certeza não eram perguntas que eles faziam. Esse capítulo 14 é recheado de promessas. Jesus demonstrando o cuidado. No verso 18, ele promete: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus aqui no capítulo 14 vai revelar algo tremendo. Ele voltaria para o Pai, mas depois de certo tempo voltaria novamente para os discípulos. Não só estes, os 11 que estavam ali com ele, tirando Judas o traidor, mas voltaria para todos os seus discípulos. Somos nós também, a igreja. E ele inicia este capítulo 14 dando conselho para que eles não se angustiem, não se turbe, não se perturbe, não se estresse, não se aflija. E Jesus podia dar essa ordem, porque ele sabia o que era angústia, ele sabia o que era aflição. Às vezes as pessoas contam um problema para nós, a gente dá um tapinha nas costas e diz: não, eu imagino a sua dor, mas tenha força, siga em frente. E não nos colocamos no lugar do outro. Isso se chama empatia. Mas Hebreus nos diz que Jesus sofreu todas as tentações, todas as dores que um ser humano pode sofrer. Ele em tudo foi tentado, ele não pecou em nada, mas suportou todo tipo de tentação, de provação, de dor, de angústia, para justamente poder se colocar no nosso lugar e interceder por nós. Ele é o nosso mediador diante do Pai. E só aqui em João, nós temos pelo menos 3 momentos bem anteriores a essa palavra, essa orientação de Jesus para eles não se afligir. Nós vamos ter 3 momentos que João mostra Jesus aflito, Jesus angustiado. No capítulo 13, versículo 21, quando ele vai anunciar que havia um traidor ali no meio, é nos dito que Jesus angustiou-se em espírito. No capítulo 12, versículo 27, Jesus mesmo diz: agora está angustiada a minha alma, quando ele estava sentindo que a crucificação estava se aproximando. Lembrando que Jesus não tinha medo da morte em si, até porque ele iria vencê-la. Mas o peso da aflição de Jesus que ele estava sentindo era o peso do cálice da ira do Pai, que Jesus sozinho ia beber o cálice da ira de Deus, a ira de Deus contra toda a humanidade. Então Jesus já estava sentindo este peso. Por isso que no Getsêmani ele ora: Pai, afasta de mim este cálice. Porventura essa oração terminasse aí, talvez não estivéssemos aqui. Mas Jesus continua a oração dizendo: todavia seja feita a tua vontade. Ele ali já sofria o peso do cálice da ira de Deus. No capítulo 11, quando ele vai visitar a família enlutada de Lázaro e encontra Maria, sua irmã, chorando juntamente com os seus amigos judeus, no versículo 33 é nos dito que ele agitou-se no espírito e comoveu-se. Então Jesus sabia o que era a aflição. É por isso que ele percebeu nos discípulos essa angústia. Ele percebe em nós
a angústia, que às vezes um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta que estudou tanto, mas na sua humanidade, na sua limitação, não consegue perceber o que a gente sente. Mas Jesus consegue. E não só percebe, como tem poder para resolver, como tem poder para tratar. E aqui ele vai tratar com uma palavra de orientação, com um mandamento. Olha, não fique perturbado. Eu vou dar a vocês 2 pílulas. Crê em Deus e crer em mim. Vocês tomam essas 2 pílulas aí, diariamente, e a aflição, a perturbação vai sair do vosso coração. Porque nós temos muitas pessoas angustiadas, até crentes, porque aqui eram crentes que estavam angustiados, porque talvez não estão tomando a medicação diária na medida certa. Se nós crermos em Deus e crermos também no Filho, não é? Porque o Pai e o Filho são um só, nosso coração vai ficar tão cheio de fé que não vai ter mais espaço para preocupação. Se o teu coração está perturbado, é porque ele não está totalmente preenchido com a fé em Deus. Nesta tarde o Senhor te visita e preenche o teu coração com fé, para quando a perturbação chegar, ela não vai encontrar espaço, glória a Deus, né? Ela vai querer entrar, mas o coração está tão completo de Deus, que não há espaço para as preocupações desta vida. E aí Jesus começa a dar garantias, porque para exigir que nós creiamos nele, ele poderia exigir, então somente exigir, mas ele é tão bom e tão misericordioso que ele nos dá garantias, ele nos dá promessas, e aqui ele começa a abrir o céu e revelar verdades eternas para os discípulos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu não vou deixar vocês criarem expectativas equivocadas e depois ficarem frustrados. Não. Para onde eu estou indo, tem lugar para todo mundo. E por que tem lugar para todo mundo? Verso 2. Porque o próprio Jesus é quem prepara este lugar. Não é nenhuma construtora, não é nenhuma agência, nenhum programa habitacional da terra. O próprio Filho pede ao Pai a expansão da sua morada para caber a gente lá. Vê que coisa tremenda. Jesus não é um filho mimado que está dizendo ao Pai: eu vou para aí e terra nunca mais. Acabou-se, quero saber mais desse povo. Sofrimento nunca mais. Não. O filho volta para o Pai com uma petição: Pai, eu volto, mas eu volto para preparar a habitação, para depois buscar os meus e trazê-los também para onde eu estou. Porque no versículo 3 Jesus diz: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, mas não é uma volta para ficar aqui, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O maior desejo de Jesus é que a igreja esteja junta dele. Veja que coisa tremenda, não é isso? E aqui Jesus está falando de maneira profética do maior evento que vai acontecer na história da igreja. Nós temos os nossos eventos do nosso calendário, mas o maior evento que a igreja como um todo vai viver é o arrebatamento. Às vezes nós temos um evento numa congregação e outra congregação tem outro evento, e a gente às vezes não pode se encontrar porque cada um está na sua tarefa, mas há um evento que vai cancelar todos os outros, porque ele é maior. É o evento do arrebatamento. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a Bíblia chama esse espaço todo de últimos dias, última hora, últimos tempos. Nós estamos vivendo este último tempo. Até quem não professa a fé cristã, muitas vezes, ao perceber como o mundo está totalmente desajustado, diz: parece que nós estamos no fim do mundo. Parece não, nós estamos. Desde que Jesus subiu ao céu, para ele já é o momento do fim. Os apóstolos escreveram assim. Só que a segunda vinda de Cristo vai ser subdividida em 2 eventos: o arrebatamento e a sua vinda gloriosa. No arrebatamento,
o Senhor Jesus virá até os ares para se encontrar com a igreja e levá-la para o céu. Na segunda vinda gloriosa, Jesus descerá com a igreja para entrar no reino milenar, um reino de justiça e paz aqui na terra. Quando Cristo vier buscar a igreja, os ímpios ficam e os justos vão. Quando Cristo descer com a igreja para implantar o seu reino do milênio, os justos ficam e os ímpios saem, porque Jesus vai implantar um reino de paz, de igualdade, de justiça, que nenhum partido político, nenhuma associação de morador, nenhum síndico de condomínio, nenhuma organização não governamental vai conseguir estabelecer. Mas Jesus, justiça nossa, o rebento de Jessé, a raiz de Davi, que vai se assentar na cadeira de Davi e nunca mais se levanta, porque ele é rei dos reis, rei dos séculos e rei eterno. Jesus não é governante humano, Jesus não possui dinastia, Jesus não precisa de eleição, de voto, Jesus não precisa de ninguém levantando placa dizendo a favor ou contra, porque o trono é dele e é um trono perpétuo, e ele sentará neste trono para reger as nações com sua vara de ferro. Glória a Deus. Isso mostra autoridade, meus irmãos, e nós viveremos com Cristo este tempo de muita alegria, de muita satisfação, que será o seu reino milenar. Mas enquanto esse tempo não chega, o Senhor exige que nós estejamos em preparo, porque Ele está preparando algo para nós. Então nós, como igreja, também precisamos nos preparar. É por isso que Deus está enviando esta palavra, porque Ele sabe que você se encontra despreparado. Se Cristo aparecesse agora nos ares, você iria subir com Ele? Que essa pergunta ecoe no teu coração na tarde deste dia. Nós sabemos que a entrada no céu não será por propina, por gorjeta, por suborno, por carteirada. Não vai adiantar mandar bilhete para anjo, mandar avisar que é conhecido do pastor, que é neto da dirigente da comissão, porque a salvação é individual. E Apocalipse 19, depois que passa ali a grande tribulação, é interessante que há um cântico que se irrompe no céu, e João ouve aquele cântico dizendo: ei, regozijemo-nos, alegremo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já está pronta. E há um texto bíblico que diz que bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro e entra na cidade pelas portas. O acesso para as bodas do Cordeiro não vai ser com crachá, carteira profissional, RG, credencial, carta de recomendação, ofício de prefeitura, memorando do governo federal. Não! O que vai dar acesso à festa é uma vida santa, lavada, remida, purificada no sangue carmesim. Aqui todos entram, aqui todos têm acesso, mas lá só entra quem tem o nome escrito no livro da vida, e este nome é escrito através da confissão de fé de alguém que toma Jesus como Senhor e Salvador. O maior desejo de Jesus, então, é que a igreja esteja com Ele. Eu sei que muitas vezes a gente canta, eu sei que muitas vezes a gente se alegra dizendo que vai andar em ruas de ouro, que vai comer do maná escondido, que vai mergulhar lá no mar de cristal, mas a grande beleza, o grande trunfo, a grande conquista não vai ser olhar a rua, olhar o estofado da cadeira, olhar o ouro da coroa. A grande alegria é que nós, depois do arrebatamento, nunca mais nos separaremos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ressuscitou, subiu ao céu, como nos ensina Atos 1, e agora em corpo glorificado, Ele está no trono.
sentado à direita do Pai. Jesus tem um corpo, o Pai não. Deus Pai é espírito. Deus não tem barba, não tem cabelo, não tem túnica. Deus é espírito. Mas o Filho, Jesus, tem um corpo, porque quando ele ressuscitou com o seu corpo, ele se tornou a primícia da ressurreição. Paulo diz que se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Ele é a garantia de que nós também ressuscitaremos em corpo glorificado. Então, queridos irmãos, Jesus, ele está no céu, mas em espírito, sendo Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, ele está em todos os lugares. Mas em espírito, o pecado impede que nós nos aproximemos do Senhor Jesus, vendo exatamente como ele é. Ele já nos livrou da condenação do pecado, é a justificação, está nos livrando do poder do pecado, é a santificação, mas também nos livrará da presença do pecado, na glorificação. Nós vamos procurar o pecado e ele não vai mais estar presente, porque com natureza glorificada, nós viveremos uma vida de completa santidade. E aonde há completa santidade, há completa comunhão. Glória a Deus. Se nós, ainda pecadores, ainda falhos, ouvimos a voz de Deus, sentimos a presença de Deus, sabemos que ele está conosco, através da manifestação da glória da sua presença. Imagina quando ele destruir o pecado completamente e não houver mais barreiras. Vai ser delicioso, porque aqui no culto a gente só sente que Jesus está, a gente não vê, a gente apenas sente que Jesus está, e só sentir o gozo, a alegria da presença de Jesus é uma coisa maravilhosa. Imagina quando acontecer o que João escreveu na primeira epístola universal, no capítulo 3 e no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Se sentir é bom, imagina quando o pecado for destruído e a gente vai ver Cristo em toda a sua glória, em todo o seu poder, aleluia, em toda a sua beleza. Irmãos, João, na ilha de Patmos, viu, não suportou e caiu prostrado. Glória a Deus. Ele não viu Jesus com lente de contato azul, ele não viu Jesus com dente postiço de ouro, ele não viu Jesus com uma camisa de grife europeia, aleluia. Foi muito mais lindo do que isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, e esta voz disse: o que vês, escreve no livro e manda às 7 igrejas da Ásia. Quando voltei-me para ver quem falava, voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos, cabeleireiro nenhum faz isso, eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés, nenhum podologista faz isso, semelhante ao bronze polido. Manicure não faz isso, como que refinado numa fornalha. A voz como o som de muitas águas. Na mão ele tinha o que nenhuma manicure dá, 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e nenhum dermatologista, nenhum creme na terra, nenhum cosmético faz isso. O seu rosto brilhava como o sol quando desponta no meio-dia, e quando eu vi,
corri para tirar uma selfie, não. Caí aos seus pés prostrado. Mas Jesus, Ele não chega para matar, não chega para destruir, não chega para humilhar, Ele chega para dar vida. Quando caí aos meus pés, Ele pôs sobre minha mão e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus tem autoridade completa, e nós vamos vê-lo entronizado, glorificado, ressurreto, poderoso, soberano. Quantas pessoas dariam tudo para ver Neymar, para ver Messi, para ver Anitta? Quantas pessoas dariam tudo para ter um encontro com Brad Pitt, com Angelina Jolie, com grandes atores hollywoodianos, com filósofos, jogadores de futebol, grandes artistas, grandes músicos? Oh Deus, a igreja não vai precisar pagar nada. Veremos Ele como Ele é. E não vai ser só para tirar uma selfie, não vai ser só para tirar uma foto e guardar de lembrança, não. Para que onde eu esteja, estejais vós também. Ele está preparando para nós uma comunhão eterna. Amados irmãos, há uma pergunta nesta tarde: quanto tempo do seu dia você passa com Jesus? Porque você vai passar a eternidade com Ele. Será que Jesus a gente só encontra com Ele no culto de domingo à noite? Será que a gente só encontra com Jesus no culto de ceia? Será que a gente só encontra com Jesus naquele culto de virada, que alguém chama, né, o culto de fim de ano, quando alguém lembra que tem que orar para entrar com o ano com o pé direito, como se fosse uma superstição, uma crendice, uma simpatia? Quanto tempo da sua vida você passa com Jesus? É bom ir se acostumando a ficar perto dele, porque na eternidade, aleluia, é a presença dele que nós desfrutaremos. Uma vez que Jesus aparecer nos ares para arrebatar a igreja vai estar com ele no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, na segunda vinda gloriosa, no reino milenar, no juízo final, na descida do novo céu e da nova terra. Estaremos com Cristo para sempre e sempre. E a nossa vida aqui deve ser um exercício para se aproximar dele. É por isso que ele trata os discípulos aqui em João 14: não fiquem preocupados, eu estou indo preparar lugar, mas eu volto para vos buscar. E nós estamos aguardando o arrebatamento. Precisamos trabalhar, estudar, pagar nossas contas, conviver com as pessoas, mas sem perder de vista o evento que é mais importante na vida da igreja, que é o arrebatamento. Já nos primeiros dias da igreja, teve irmãos que parece que não entenderam um pouco esta realidade do arrebatamento. E aí, nós estamos vendo em João 14, Jesus tratando com os discípulos. Mas há um outro texto bíblico muito importante sobre arrebatamento, que está na primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica. E aqui, o Espírito Santo vai usar Paulo para tratar o coração da igreja. Porque o que foi que aqueles irmãos pensaram? Jesus vem breve, Jesus vem a qualquer momento. Então, já que ele vem a qualquer momento, não precisa trabalhar. Porque se ele vai vir, então não precisa trabalhar. Só que, pelo menos no dia, tem que fazer 3 refeições. O pessoal não trabalhava, mas queria comer. Então, eles não queriam nenhum esforço. Não, vou trabalhar não, que Jesus está voltando. Pagar aposentadoria, nem fazer nada disso, ele está voltando mesmo. Só que na hora da comida, queria sentar na mesa. O apóstolo Paulo disse: não, quem não trabalha, não come. Jesus está voltando, mas a gente tem que ser responsável. Vamos trabalhar, vamos fazer nossa parte. Quando ele voltar, tudo isso fica para trás. Então aquela igreja ficou com um conflito de emoções. E aí, Jesus vem agora mesmo ou não vem? E aí ele escreve a primeira carta, no capítulo 4, e no versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aos que dormem é um eufemismo para falar dos que estão mortos. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ah, o senhor vai vir, mas não. Desde que a minha avó era crente, menina, dizia que Jesus ia voltar e não voltou. Mas nós precisamos lembrar o que disse o apóstolo Pedro.
na sua segunda carta, capítulo 3, Deus tomou a boca dele e disse que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E Deus não tem a sua promessa como retardada. Ele simplesmente está dando tempo para que ninguém se perca, para que ninguém pereça. Mas o autor sagrado da carta aos Hebreus diz que o que há de vir virá e não tardará. Jesus, no livro de Apocalipse, ele vai falar sempre sobre a sua volta. E quando ele fala da sua volta, ele diz assim: irmão, deite aí na rede, igreja, espere, aproveitem a vida, que eu não estou pensando em voltar agora não. Não, nada disso. Todas as vezes que Jesus fala sobre sua volta, ele vai relembrando aos santos que ela pode acontecer a qualquer momento. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 11, para a igreja de Filadélfia, Jesus diz: venho sem demora. No capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia, Jesus fala 3 vezes, para que ninguém se esqueça. No versículo 7, eis que venho sem demora. No versículo 12, eis que venho sem demora. No versículo 20, eis que venho sem demora. E esse eis que breve venho não significa que ele vai vir breve num curto intervalo de tempo. A palavra breve ou cedo aqui significa de repente, a qualquer momento, sem aviso prévio. É por isso que Jesus diz que a vinda dele vai ser como o ladrão da noite, porque o ladrão não avisa quando vai vir, ele chega sem aviso. Jesus também não vai botar num quadro de aviso das igrejas, nem vai mandar um áudio nos zaps das congregações: estou voltando daqui a pouco, tal hora, encontro vocês. Não, mas quando ele vier, ele vai deixar 3 barulhos. Glória a Deus. O Senhor está falando com alguém que está despreparado esta tarde. Por isso que ele está falando contigo esta palavra, para tu consertar a tua vida com pressa, para não perder este evento. Como é que eu vou saber que Jesus voltou? Vai ter algum vídeo aí, ele vai postar alguma coisa? Melhor do que isso. Versículo 16, de 1 Tessalonicenses 4. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, vou estar dormindo, vou estar trabalhando, vou estar na igreja, vou estar numa festa, mas se eu estiver na presença de Deus, em comunhão com Deus, vou ouvir a voz de alarijo, vou ouvir a voz de arcanjo e vou ouvir o toque da trombeta. Essa palavra de ordem é um termo militar para alguém se apresentar enfileirado, assim também como o toque da trombeta. No Antigo Testamento, o toque de trombeta era Deus mandando Israel marchar e ficar em posição de guerra, posição de marcha. E a voz de arcanjo aqui é mistério, a gente não sabe qual é o arcanjo, nem o que ele vai falar, mas no dia a gente vai saber. Mas quando o arcanjo der o brado, o alarido de guerra também, e o toque da trombeta, isso é Deus reunindo os santos da igreja. Veja que coisa tremenda, até quem está morto, mas morreu salvo, vai despertar da morte, glória a Deus, vai ter o corpo transformado, diabetes, osteoporose, reumatismo, pressão alta, e todos os males do corpo estão com os dias contados, porque ninguém vai chegar no céu mancando, ninguém vai chegar no céu de muleta, de andajá, ninguém vai chegar lá com marca-passo, com ponto safena. Glória! O Senhor vai tratar-nos, porque nós vamos atravessar o primeiro, o segundo e o terceiro céu, e não vamos chegar lá tonto, porque o Senhor vai transformar este corpo degenerado, fragilizado, em um corpo imortal e um corpo glorificado, para se encontrar com Ele nos ares. E por que é que Deus vai dar voz de guerra? Porque nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele quer imitar Deus. Desde que vivia no céu, Satanás queria ser igual a Deus, e ele fica imitando o que Deus é. E nós sabemos que Deus habita na luz inacessível, Deus habita nos mais altos céus. A gente costuma dizer que Deus é grande, mas isso é pouco. Deus não é grande, Deus é altíssimo, né?
Dizer que Deus é grande é pouco, porque grande tem limite, não é? Se eu disser que uma cadeira é grande, ela é grande até eu botar uma cadeira maior. Se eu disser que um carro é grande, ele é grande até eu colocar um maior do lado. Aí ele deixa de ser grande. Eu sei que a gente fala que Deus é grande, não estou dizendo que é errado, mas é pouco dizer que Deus é grande. Deus é altíssimo, porque isso significa que maior dele nunca houve nem haverá ninguém. Mas o diabo quer imitar Deus. E aonde é que o diabo vive? A gente pensa que é no subsolo, mas Paulo nos ensina em Efésios 6 que as hostes do mal vivem na atmosfera, porque como ele não consegue chegar no mais alto céu, aí ele fica tentando, né, circular na atmosfera. Quando Daniel orou, a sua oração foi bloqueada pela entidade espiritual chamada ali de príncipe da Pérsia, e Deus vai mandar o arcanjo descer para desfazer o bloqueio. Cremos que esse bloqueio estava no espaço aéreo. O diabo querendo impedir a subida da oração e a descida da resposta. Deus mandou desfazer o bloqueio e a oração de Daniel teve que ser ouvida. Não tem impedimento para a igreja. Mas as hostes do mal estão aí, ó, nos ares. E aonde é que Cristo vai se encontrar com a igreja? Nos ares. Então é por isso que quando Jesus vier buscar a igreja nos ares, vai ter voz de arcanjo, comando de guerra e toque de trombeta. É Deus mandando a igreja se enfileirar e dizendo ao inferno: sai da frente, abre caminho, sai, porque quem vai passar agora é o meu povo. Glória a Deus. Nenhuma resistência, nenhuma oposição, nenhum bloqueio vai impedir a subida da igreja para se encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! O noivo vem e precisamos estar com vestes brancas na presença dele para receber a salvação e poder desfrutar desta grande comunhão. Aleluia! Como está a tua vida? Como está o teu coração? Se você não conhece a Cristo, precisa conhecê-lo, precisa reconhecê-lo como Senhor e como Salvador da sua alma. Se você é crente, mas esfriou na fé, está com os talentos enterrados, não sabe onde está a coroa, nunca mais leu Bíblia, não sabe nem como orar, se jejuar desmaia, perdeu a fé, perdeu o ânimo, perdeu o temor, é tarde de restituição na tua vida. Não é restituição de dinheiro, nem de cartão de crédito, nem de casa própria, que isso aí você consegue na terra. Restituição de temor, banco não dá, só quem dá é o Espírito de Deus. E tem alguém assistindo este programa e perdeu o temor, perdeu a reverência, perdeu a vontade de ser fiel a Deus, mas o Senhor te lava nesta tarde com o sangue do Cordeiro, com a água da palavra. O Senhor renova a tua fé, recebe um abraço de Deus. Tu estás apegado a tanta coisa material, trabalhando, correndo, estudando, juntando tanto tesouro, o tesouro que enferruja, que a traça come, que o ladrão rouba, mas Jesus quer que você entesoure no céu o tesouro da salvação. Aleluia! Alguém te entristeceu, alguém te decepcionou, o sistema religioso falhou com você e você está aí desencaminhado por causa de alguma ferida, mas Jesus, o bom samaritano, está te pegando no meio do caminho esta tarde, está curando as tuas feridas, te carregando no colo e dizendo: vem para a estalagem, vem para a minha casa, eu vou te alimentar com a minha palavra, eu vou te alimentar com a minha presença, o meu Espírito vai acalentar, refrigerar a tua alma, e você vai voltar a ter a bendita esperança no seu coração. E você, meu irmão, que é crente, está numa situação mais difícil, porque o não crente que ainda não conhece, sobre ele pesará um juízo menor. Mas se você conhece a palavra e não está aguardando, não está se preparando para este retorno iminente de Cristo, sobre ti pesará maior juízo se perderes este grande evento. Mas a misericórdia de Deus te trouxe esta palavra nesta tarde. Tarde de conserto, glória, tarde de renovo de aliança, tarde de retorno para o altar. Se Jesus voltar agora, tu vai ficar com a casa própria,
mas vai ficar sem salvação. Olha que perigo. Realizou o sonho da casa própria, mas perdeu a cidadania, porque está apegado só às coisas da terra. Mas compre sua casa, compre sua fazenda, compre hotel, compre resort, compre até casa em Marte, meu irmão, mas não perca a cidadania celestial. Glória! Porque nós somos peregrinos e forasteiros. E o Senhor brada no meu coração nesta tarde, muito crente, apegado com as coisas da terra e esquecendo que é peregrino e forasteiro. Se der para ir no salão, consertar o cabelo, as unhas, amém, minha irmã, dê glória. Se não conseguir, perca a sua alegria por causa disso, não. Você é forasteira e peregrina. Se você, meu irmão, tem um carro até que voa, glória a Deus por isso. Se você não tem nenhuma charrete véia puxada por um jumento, não te preocupa, porque tu tem uma viagem marcada, glória, que não vai precisar nem de avião, nem de foguete, mas no momento, num abrir e fechar de olhos, glória, quem está em comunhão vai participar desta grande viagem para o céu. Então, te comporta como se estivesse só de passagem aqui, tá bom? Se Deus te der as delícias aqui da terra para comer, porque é Ele que dá, se farte, se alegre, mas não se apegue, porque nós somos peregrinos e forasteiros. Deus está repreendendo alguém esta tarde que está aí, viu? Você não está assistindo só não, que isso não é um programa de espectador, você está sendo lapidado pela palavra. É oficina de Deus aí no teu quarto esta tarde, oficina de Deus na tua sala. Bom seria que o volume estivesse no mais alto para os teus vizinhos ouvir. Deus está chamando alguém à responsabilidade. Entra no estreito da minha presença, conserta o teu altar, aleluia. Tens tantos amigos, falsos amigos, mas se eu voltasse agora, tu ficaria sozinho, nem eles ficariam contigo, mas vem para a minha presença, eu quero ser teu amigo, aleluia, aleluia. Eu não quero ser só o teu amigo, eu sou o teu noivo, o noivo que vem buscar a noiva, a igreja adornada. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor guarde a nossa fé, que o Senhor nos esconda em Jesus, aleluia, e que possamos ouvir Ele dizer naquele dia: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Às vezes você fica triste, é até hospitalizado, porque alguém casou e não mandou para você a senha do buffet, porque alguém fez uma festa de 15 anos e não chamou você para o churrasco. Meu irmão, minha irmã, fique triste com isso não, fique triste se você perder as bodas do cordeiro, mas se o teu nome, irmão, está escrito por Deus no rol dos membros da festa celestial, te alegra, porque não te falta mais nada. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail, contribua@eadalp.org.br ou nosso celular, 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.